A recomendação para quem vai iniciar os seus investimentos em fundos imobiliários é começar pelos fundos de fundos, até mesmo pela diversificação que esses tipos de fundos imobiliários possuem em sua carteira ao investirem em cotas de vários outros fundos imobiliários. No vídeo de hoje vou falar sobre um dos fundos imobiliários melhor negociado na Bolsa de Valores. Hoje vou falar sobre o BCFF11. Antes que eu continue, eu te peço que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, pois ao fazer isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega esse material para mais pessoas e assim mais pessoas passarão a saber sobre o BCFF11. É de graça e você vai estar me ajudando muito. O BCFF11 ele foi iniciado no ano de 2010 com o nome de BTG Pactual Fundo de Fundos. Como o próprio nome diz, ele é um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. De acordo com o último relatório gerencial, hoje o BCFF11 ele tem aproximadamente 212 mil cotistas. E se formos levar em consideração que a indústria de fundos imobiliários possui hoje algo próximo de 800 mil cotistas, poderíamos dizer que a cada 4 cotistas, pelo menos um é investidor do BCFF11. Esse número aí de 212 mil cotistas seria como se fosse 2 Maracanãs lotados só de investidores do BCFF11. O risco de se investir no BCFF11 ele não está concentrado em um aspecto puro e simplesmente. Isso pelo motivo dele ser um fundo de fundos. Hoje, na carteira do BCFF11 existem 70 fundos imobiliários que ele investe. Para que uma crise venha a impactar o BCFF11, seria preciso que ocorresse uma crise sistêmica no mercado. Por exemplo, se o que ocorreu em março e abril ocorresse novamente de maneira prolongada. Isso aí afetaria os outros fundos imobiliários, que consequentemente afetaria o desempenho do BCFF11. Isso que eu vou citar agora não chega a ser um risco, mas uma característica que não é somente do BCFF11, mas de todos os fundos de fundos, que é o fato dele ter uma dupla camada de taxas, que são as taxas dos fundos imobiliários que ele investe e a taxa da gestão do próprio BCFF11. Mas isso não é algo que impacta negativamente no BCFF11, até mesmo pelo ótimo desempenho que ele tem mostrado e pela excelente liquidez que esse fundo imobiliário tem apresentado ao longo da sua história. Gerido e administrado pelo BTG Pactual, o BCFF11 ele é um fundo imobiliário de prazo indeterminado. Ele possui como taxa de administração 0,15% em relação ao valor total dos ativos e 1,1% em relação ao patrimônio líquido. Vale lembrar que quando o investidor decide investir no BCFF11, ele não precisa se preocupar em pagar essas taxas de administração e de gestão, visto que esse valor já vem embutido no próprio valor da cota. O BCFF11 ele já realizou 9 emissões de cotas e possui 21 milhões de cotas negociadas no mercado. E o patrimônio líquido do BCFF11 ele é um dos maiores da Bolsa de Valores, visto que se aproxima de quase 2 bilhões de reais. No dia que esse vídeo foi feito, a cota do BCFF11 ela estava sendo negociada a R$ 87,70. A gestora do BCFF11 divulgou que, para o mês de julho, iria distribuir 40 centavos por cota, perfazendo um dividend yield de 0,46%. Se forem investidos R$10 mil no BCFF11 com esse dividend yield, o investidor teria 114 cotas e receberia, livre de imposto de renda, R$ 45,60. O foco desse FOF, que é como são conhecidos os fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, é a diversificação. Cerca de 29% da carteira do BCFF11 é composta por fundos imobiliários que investem em CRIs, 17% por FIIs de shopping, 14% de fundos imobiliários que investem no setor
comercial e o restante está diversificado em quase todos os segmentos de fundos imobiliários. Que o gestor do BCFF11 ele gosta de combinar a estratégia desse fundo imobiliário com ativos de renda e com ativos de ganho de capital, sendo que renda representa 44% e ganho de capital 56%. A composição da carteira do BCFF11 ela está quase 80% concentrada em investimentos em outros fundos imobiliários. Eu vou citar os 5 principais fundos imobiliários que o BCFF11 investe. O primeiro é o BTCR11, conhecido como BTG Pactual Crédito Imobiliário, que é um fundo de papel. HGRU, conhecido como CSHG Renda Urbana, que é um fundo híbrido. O BPML, conhecido como BTG Pactual Shoppings, como o próprio nome diz, é um fundo de shoppings. O IRDM, Iridium Recebíveis Imobiliários, que é um fundo de papel. E o BXR11, que tem o nome de BTG Pactual Corporate Office Fund, que é um fundo de escritórios. É possível notar que, dentre os 5 principais fundos imobiliários que o BCFF11 investe, 3 são administrados pelo próprio BTG Pactual, mostrando aí que o gestor tem uma preferência por investimentos dentro do próprio BTG. Há a expectativa da recuperação de créditos de lucros auferidos pela venda de cotas dentro do próprio fundo imobiliário. E de acordo com o último relatório gerencial, o BCFF11 ele já conseguiu receber 39 centavos por cota e ainda existe a expectativa de receber mais 43 centavos por cota. E isso tem sido uma demanda muito frequente também de outros gestores de fundos que tentam recuperar esses créditos que foram pagos de renda. Mas e aí? Você já conhecia o BCFF11? Caso você não conhecesse, escreva aqui nos comentários o que você achou do BCFF11. Eu de verdade te agradeço se você chegou até aqui. Se inscreva no canal conforme eu te pedi no início e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que precise conhecer o BCFF11. Curta o vídeo, muito obrigado.